esse ato religioso. Essa voz que sai da torre hoje, esse atalaia que está sobre a torre hoje, chamado pastor Jeremias, repetindo as palavras de João, está avisando a esse povo que está diante dele. Eu estou na torre dando aviso. Cuidado, não sejam meros religiosos. Arrependam-se de verdade dos pecados. Porque há uma expectativa de que muito breve Jesus Cristo vai voltar para buscar os seus escolhidos, buscar o seu povo. Hoje pela manhã questionávamos aqui a respeito disso. Será que as pessoas ainda acreditam que Jesus vai voltar? Vai. Todas as promessas de Deus, todas as palavras de Deus se cumpriram. Algumas já se cumpriram há anos e anos, outras estão se cumprindo exatamente agora, e outras se cumprirão quando estivermos na glória. Então, uma das promessas de Deus é que Jesus Cristo voltaria para buscar o seu povo. Então, nós precisamos ser povo de Deus quando Ele voltar para buscar a sua igreja. Isso não é conversa de pastor para colocar medo nas pessoas. Isso é a palavra de Deus. E se ela se cumpriu, ipsis literis, de todas as outras coisas, se cumprirá dessas coisas também. Então João questionava essas pessoas, avisava para eles: apenas vir aqui e entrar nessas águas não resolve, não funciona. Vocês precisam de verdade se arrepender. Vamos dar uma olhadinha no texto de Mateus, capítulo 23. Eu não pretendo ler todo o texto, ele é bem grande, mas eu quero ler apenas alguns versículos de Mateus, capítulo 23, a palavra do Senhor Jesus, dizendo assim: então Jesus falou, a partir do verso 1, então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas, os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios, alongam as suas franjas de suas capas, gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. O que Jesus estava falando a respeito dessas pessoas? Olha o conselho que Jesus deu. Jesus não jogou o povo contra os escribas, contra os fariseus, contra os religiosos. Ele deu uma lição maravilhosa, assim: escutem tudo o que eles dizem, porque é importante. Eles falam das escrituras, eles usam as leis e os profetas. Quando eles abrem o livro do profeta Isaías, eles pregam uma verdade da palavra de Deus. Quando eles abrem lá o livro da lei, Deuteronômio, Levítico, eles falam coisas importantes da palavra de Deus. Então escutem o que eles têm a dizer, mas não imitem eles, porque eles não são exemplo. É com muita tristeza que eu digo a mesma coisa para vocês. Muitas lideranças, quando eles pregam o evangelho, ouçam, porque é o evangelho de Jesus, mas não imitem eles, porque são mercenários. Fazem da igreja um comércio, vendem orações, criam formas miraculosas, milagrosas, inventam mandingas e colocam patuás no seu bolso. A palavra de Deus me diz que é pela fé. A fé é a certeza das coisas que não se vê,
É o firme fundamento, é a esperança certíssima das coisas que a gente ainda não viu. Então, eu repito as palavras de Jesus. Se ele abriu a Bíblia e leu, ouça o que ele diz, porque é importante, é Bíblia, é palavra de Deus, mas não imitem eles. Porque são pessoas sem compromisso com Deus. São pessoas sem compromisso com o Senhor. Desde que a igreja esteja cheia, está bom. É pragmatismo. Se está dando certo, não faz diferença se não é certo. Essa é a ideia do pragmatismo, mais ou menos. Está dando certo? É para dar certo mesmo. A gente fez isso para que isso acontecesse. O pragmatismo americano, né, que você estuda lá na escola, tem que dar certo. A gente está fazendo para dar certo. A gente está fazendo para encher a igreja. A gente está fazendo para lotar esse lugar. Não, eu estou fazendo o culto para salvar vidas. Eu estou dirigindo uma igreja para conduzir um povo para o céu. E dizer para eles que o pecado leva o homem para o inferno. Dizer para eles que a mentira leva o homem para o inferno. Dizer para eles que o roubo leva o homem para o inferno. O adultério, a prostituição, a lascívia, a luxúria. É para isso que eu estou aqui. Com uma igreja aberta, pagando uma prestação alta desse imóvel, incentivando você a amar a Deus, contribuir, honrar o Senhor. Não há um pragmatismo nisso aqui.